Bom, essa é a entrevista que vai ser direcionada para o grupo de estudos Hermínio de Miranda. Eu vou ler aqui algumas perguntas e, em seguida, respondê-las. Depois será editado. O IPCE é um Instituto de Pesquisa e Ciência Espírita. Tem como principal objetivo dar um foco, dar uma maior importância no aspecto científico da doutrina espírita. Como já falei várias vezes em momentos anteriores, não significa dizer que o aspecto científico seja o mais importante, não é isso. Apenas que a gente considera que o espiritismo, a doutrina espírita, ela é calcada em duas áreas, em três áreas, seja dimensão filosófica, científica e religiosa. E como o movimento espírita no Brasil, sem dúvida, deu uma guinada muito forte, valorizou bastante o lado religioso, ou talvez tem que chamar também de moral, então a gente busca compensar essa deficiência, dando um foco maior nesse aspecto. Tá? Outros grupos também no Brasil têm aparecido com essa, ultimamente, nos últimos anos, com esse enfoque, e esse a gente considera como sendo o principal objetivo. Tendo como base esse foco que eu acabei de falar, que é o nosso objetivo, a gente procura direcionar nossas ações para atingi-los, usando diversos recursos. Né? Um deles é divulgação através das redes sociais, e-mail, usar meios tecnológicos para fazer essa divulgação. Nós sempre tivemos muito voltados para essa área. Com isso, a gente pretende o quê? Integrar pessoas e as instituições que se afinam com esse objetivo, com esse ideal. Então, a gente procura, no Brasil inteiro, reunir as pessoas em grupos virtuais e, às vezes, presenciais, para que a gente possa realmente valorizar esse aspecto, né, essa dinâmica científica do espiritismo. Também a gente realiza eventos, tipo roda de conversa, seminários, simpósio, curso. Não são de grande quantidade, porque a gente não tem os recursos suficientes, mas procuramos sempre, na medida do possível, fazer esse tipo de atividade. E a gente também procura, mais recentemente, temos feito mais isso, realmente realizar pesquisas. Eu, particularmente, já participei de pesquisas de regressão de memória durante muito tempo, ainda não era constituído o grupo, mas tivemos essa experiência. Ultimamente, a gente tem feito pesquisas com mediunidade entre os vivos, que está ainda em andamento, mas bem interessante e promissor. E começamos agora há pouco tempo um grupo para estudar transcomunicação instrumental. E se a gente tiver bastante pessoas interessadas, podemos criar outros grupos. A ideia é essa, criar vários grupos que possam, de certa forma, caminhar autonomamente, buscando atingir diversas áreas de pesquisas. Sim, as pesquisas sobre a sobrevivência da consciência ou da alma, elas podem, sim, ser estudadas cientificamente. Aliás, qualquer coisa pode ser estudada cientificamente, porque o que define a ciência não é o objeto de estudo. Você pode estudar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser objeto de estudo da ciência. O que define o que é ciência e o que não é o seu método. Você está usando o método ou um dos métodos adequados para se estudar aquele assunto? Essa é aqui a pergunta. Você usou todos os requisitos, ou pelo menos os principais requisitos para se estudar uma coisa cientificamente? Você tem amparo da filosofia da ciência para fazer aquele tipo de metodologia, de usar aquela abrangência com relação ao que você está querendo estudar? É isso que tem que ser avaliado. E, particularmente, a
o estudo da sobrevivência da consciência, ou da alma, ou dos espíritos, pouco importa, tem muito campo para ser avaliado, existem muitas questões ainda em aberto que podem ser estudadas. Então, sim, eu diria que é mais do que possível, é imperioso que se faça isso. A humanidade tem que caminhar para isso. Bom, diversas áreas de pesquisa são promissoras para ser estudadas com relação a essa questão da sobrevivência da alma. São vários campos. Não seria correto dizer que qual área é ou não é mais promissora para ser estudada. As áreas como mediunidade, curas espirituais, reencarnação, transcomunicação, materialização, saúde, espiritualidade, etc. Tem diversas áreas que podem ser estudadas e que devem ser estudadas. O que cada um tem que fazer, ou tanto quanto pessoalmente, quanto, diria, como instituição, seja lá qual for, é você estabelecer quais são essas áreas, qual é a área que você deseja pesquisar. E daí você faz uma boa pesquisa, uma pesquisa que contribua para o desenvolvimento, né, dessa área, e aí você faz os estudos adequados e faz as experiências e as pesquisas adequadas. Não tem uma área melhor, mais desenvolvida, todas as áreas são necessárias. É bom que essa área da sobrevivência da consciência, ela pela sua dimensão, ela é multidisciplinar. Então, você pode trabalhar em várias frentes aí, sem problema. A grande questão é você gostar daquilo, se esforçar e ter disciplina para começar e terminar a pesquisa. Isso é o mais importante. Uma coisa que eu queria acrescentar é que, com relação a essas pesquisas, pode ser encarada de 3 formas, principalmente. Tem pesquisas que são feitas pelo movimento espírita, poucas ainda, mas tem. Geralmente são pessoas de áreas correlatas, né? Por exemplo, existem pesquisas sobre passe feito em hospitais de Minas Gerais, que são profissionais médicos que têm sua tese ou seu trabalho de pesquisa envolvendo o passe espírita. Então, eles pegam a metodologia científica e aplicam dentro do seu trabalho lá no hospital, usando os pacientes do hospital, e obtêm resultados muito interessantes. Então, é um exemplo de como que o movimento espírita pode agir. E também pode fazer um trabalho dentro do centro espírita. Isso aí já existem casos de pesquisa sendo feitas dentro de centros espíritas, e com grupos como o nosso, que são autônomos, mas que também utilizam pessoas do movimento espírita. Tem também pessoas que não são espíritas, que realizam pesquisas, também não tem problema nenhum. Então, e pessoas que são do ambiente acadêmico, que usa a universidade para desenvolver as suas pesquisas, como é o caso do grupo NUPS, da Universidade de Juiz de Fora. Então, esse é o aspecto atual, assim, de como você pode se direcionar para a pesquisa. Existem muitos pesquisadores teóricos, estudiosos, que podem ser e devem ser estudados para quem se interessa por essa área do espiritismo científico. São muitos. Mesmo desde Kardec e antes de Kardec, conterrâneos de Kardec, e muitos também depois de Kardec, como podia citar aqui o Gabriel Delany, o filósofo Aksakov, também tem o italiano Ernesto Bolzano, e assim sucessivamente, tem vários da época de Kardec. E tem toda uma história, quase 100 anos, né, de história, mais de 100 anos, na realidade, de história já de pesquisa, e deságua agora nos mais recentes, como o grande pesquisador americano Ian Stevenson,
né, que é pesquisador da reencarnação e outros aspectos da paranormalidade, que não é espírita, por sinal. Tem aqui no Brasil, por exemplo, um grande teórico, estudioso e pesquisador, Hermínio Miranda, excepcional para a gente estudar. Então, tem vários teóricos, é a coisa mais fácil que tem, a gente encontrar os teóricos para serem estudados. E, a partir daí, escolhe uma área e vamos à pesquisa, né? De preferência que sejam pesquisas de campo, né? Pesquisas com o fenômeno. É o que a gente precisa dentro do movimento espírita. Essa aí é fácil demais de responder. É fácil de responder e difícil de fazer. Ser espírita é tentar ser uma pessoa melhor a cada dia.